Então hoje, meninas, hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de equilíbrio que a gente começou um tempinho atrás, né? Acho que foi na semana, que a gente começou foi na semana passada, o conteúdo de equilíbrio. Então a gente só vai acertando alguns pontos que a gente não trabalhou ainda no conteúdo de equilíbrio químico, tá? Então, assim, não se preocupem, a aula de hoje ela vai ser bem devagarzinha. Acho que não vai dar tempo da gente começar a fazer exercício assim com cálculos. Vai ser só a parte teórica mesmo. Lembrando que a partir da semana que vem nós vamos fazer as aulas teste, né? Os métodos de aula. Então, na semana que vem, a... o primeiro horário? Deixa eu ver. Vocês têm aula na quarta-feira vocês vão ter a primeira aula, ela vai ser na segunda-feira. A primeira aula de vocês vai ser gravada, pré-gravada, com um questionáriozinho, e a segunda aula normal. Na quarta-feira não. Na quarta-feira, como são duas seguidas, não tem necessidade. Vamos fazer as duas lives igual a gente sempre faz. Mas na segunda-feira eu vou fazer esse processo. E aí vou ver depois de 2 semanas, vocês vão me falar se ficou bom ou não. E também eu vou fazer um outro teste, que é fazer uma aula de 50 minutos. Uma aula grandona de 50 minutos, em vez de duas picadinhas de 25. Mas isso vai ser só daqui a 2 semanas, né? Então a gente vai fazer esses dois testes. E aí depois a gente conversa, né? Qual dos três fica melhor. Duas lives de 25, uma de 50, ou uma aula gravada de 25 e uma live normal de 25 também. Tá? Mas isso para a semana que vem. Vamos abrir aqui o equilíbrio? Vamos começar com o equilíbrio químico? Pronto. Aê! Então, ó, o que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai começar trabalhando hoje, é o conceito de equilíbrio. E eu acho que eu já tinha começado a comentar equilíbrio com vocês há umas aulas atrás, mas vamos tentar resumir. Eu gosto sempre de pensar o seguinte: química, física, biologia, matemática, tem que ser coisas que, apesar de ter muito termo técnico, a gente consiga explicar para qualquer uma. Eu brinco bastante quando, por exemplo, pessoas da universidade querem passar uma pesquisa ou apresentar um trabalho de pesquisa lá do meio acadêmico para vocês, eles perguntam assim para mim: como que tem que ser como que tem que ser a apresentação? Qual que é a linguagem que eles têm que usar com vocês? Aí eu sempre brinco, não levem para o lado pessoal, mas eu sempre brinco o seguinte: olha, vocês têm que imaginar que a pessoa que vai estar assistindo a sua palestra ou sua apresentação, ela é uma senhora de 80 anos, cega, surda dos dois ouvidos, manca e está dentro de uma sala com 80 pessoas gritando. Ou seja, tem que ser uma linguagem simples, fácil de você entender. Então, o que é eu sempre tento fazer linguagem simples. E o que é um equilíbrio? Um equilíbrio, se a gente for tentar usar a palavra, é quando duas ou mais coisas estão em mesma igualdade. Químico, então, é uma reação. Ou seja, equilíbrio químico significa o seguinte: que os reagentes e os produtos vão estar no mesmo nível. Não entendi, está usando palavras difíceis. Então começa a explicar sem tantas palavras difíceis. Então vamos. Cadê? Tirando essas palavras difíceis, o que significa equilíbrio químico? Um equilíbrio químico significa nada mais, nada menos do que se a gente for pensar numa reação química, qualquer, uma genérica, A mais B formando C mais D. Um equilíbrio significa o seguinte: que ao mesmo tempo que está sendo formado C e D, está sendo formado A e B, ao mesmo tempo. Eu dou uma outra reação, um outro exemplo muito mais simples. Se eu pegar gás hidrogênio mais o gás oxigênio para formar água, uma reação de equilíbrio seria o quê? A água formando ao mesmo tempo o gás oxigênio e o gás hidrogênio, ao mesmo tempo.
Então, o equilíbrio químico é esse processo. É o processo onde vai estar sendo produzido. Vou colocar assim, ó, onde vai estar sendo produzido. Nossa Senhora. Aqui não tem como fazer o trenzinho. Onde vai estar sendo produzido água e, ao mesmo tempo, a água vai estar produzindo isso aqui. Então, isso caracteriza um equilíbrio químico, tá? Então, utilizando outras palavras para explicar equilíbrio, a reação ela é reversível. Todo o equilíbrio químico constitui de reações que são reversíveis, reações que podem voltar ao estágio inicial. Tá? Reação de água, reação de formação de gases, são todas reações que eu posso promover elas e depois eu posso voltá-las ao estágio inicial. Agora vamos usar, por exemplo, o exemplo da receita que vocês fizeram. A receita que vocês fizeram, elas constituem reações que são reversíveis ou são irreversíveis? Irreversíveis. Irreversíveis. Todas elas são irreversíveis. Não tem como você voltar ao estágio inicial. A reação como um todo, né? A receita como um todo. É claro que tem alguns pontos, se a gente for olhar mais a fundo na receita de vocês, existem alguns pontos onde eu consigo voltar à reação inicial. Dá um exemplo para a gente, professor. Olha, tem um exemplo muito observado que vocês fizeram lá, que foi o cozimento. No processo de cozimento, você tem a formação, né, do vapor de água. Né? O vapor de água sai da sua massa, deixando ela mais fofinha, mais molinha. Esse mesmo vapor de água, se a gente diminuir a temperatura rapidamente, o vapor de água volta a ser água em estado líquido. Ou seja, naquele momento ali, essa reação que eu estou falando para vocês agora, é uma reação reversível. Então, essa reação da água, ela forma ali um equilíbrio químico. Detalhe, nenhum de vocês falou de reação de água. Eu acho que vocês acharam que era tão básico, tão simples, mas vocês poderiam falar de reações das águas, né, da água na massa de vocês. Porque um equilíbrio cinético e é um equilíbrio químico também, tá? Beleza. E agora vem a parte, acho que é a mais complexa no meu ponto de vista, que é a parte das reações do tipo cinética, das reações do tipo direta e das reações do tipo indireta. Vamos lá. O que é uma reação direta? Reação direta vai ser toda aquela reação, presta atenção, toda aquela reação onde vai acontecer de forma espontânea, de forma natural, onde a quantidade de energia promove uma reação de forma espontânea. A reação inversa é o quê? É uma reação que também ocorre, só que ela não é tão espontânea, ela não é tão favorável a acontecer. Aí eu dou um exemplo que é muito legal. Vamos imaginar os seguintes dois roteiros. Vocês saindo da escola e indo para casa e vocês saindo de casa e indo para a escola. Qual dos dois vocês fazem com uma velocidade maior? Da escola para casa. Da escola para casa. É uma coisa favorável, né? Vocês estão ali querendo chegar em casa, querendo descansar, então é uma coisa favorável. Agora vamos pensar na outra reação. Reação de casa para a escola. Ela vai acontecer? Vai acontecer. Só que ela não é tão favorável. Vai demandar um pouquinho mais de energia? Vai demandar um pouquinho mais de energia, mas vai acontecer. Então, utilizando esse exemplo muito bobinho que eu dei para vocês, qual que vai ser a reação direta? A reação
vocês saindo da escola e indo para casa. Qual que vai ser a reação inversa? Vocês saindo de casa e indo para a escola. Detalhe, essas duas reações, elas têm velocidades diferentes. Tá? E essas velocidades diferentes estão indicadas por causa da energia. Vamos tentar resolver isso dessa forma seguinte. Ó, primeira coisa que a gente vai trabalhar vai ser com a reação. Deixa eu trocar de caneta, porque usar essa caneta aqui, que eu acho ela bem melhor. Então, ó, vamos trabalhar primeiro com a reação, né, com a ideia da reação de vocês saindo da escola e indo diretamente para casa. O que vai acontecer? Vocês vão sair da escola com uma velocidade bem alta, né? Então, vocês estão com uma velocidade bem alta. Conforme vocês vão chegando perto de casa, vai batendo aquele cansaço, vai batendo aquele desânimo. O que vai acontecer com a velocidade? Ela vai caindo aos pouquinhos. Então, vai caindo, 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 caindo. Chegando até um ponto onde a gente chama de platô, onde ela não cai mais, ela se mantém estável. Tá? Esse ponto aqui a gente chama de ponto de equilíbrio, onde a velocidade não vai se alterar, ela vai permanecer constante, ela vai permanecer a mesma. Beleza. Agora vamos imaginar o outro processo que eu falei para vocês, né? Saindo da casa para a escola. Vocês vão começando esse deslocamento, essa viagem, com uma velocidade mais baixinha. E aí, por exemplo, quando vocês percebem que se vocês estão atrasados, né, já está batendo o sinal para começar a primeira aula, a Renata vai fechar o portão, o que vocês fazem? Aumentam a velocidade. Só que vocês não aumentam muito, porque não querem chegar na escola suados. Então, vai chegar um determinado ponto, um determinado momento, onde a velocidade ela vai permanecer a mesma. Esse ponto aqui é um ponto de equilíbrio. Então, o equilíbrio é onde as velocidades elas vão ser a mesma e elas se encontram em um determinado ponto. Tá? Se a gente pensar nesses gráficos aqui de velocidade, existem dois tipos Existem três tipos de velocidade. Oh, mas agora nada funciona? Peraí que mais fácil fazer isso aqui. Existem três tipos de velocidade. Três tipos de velocidade simples, que dá para a gente poder interpretar. E eu vou agora pedir as atenções de vocês para a gente poder trabalhar com essas três velocidades. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Aí, muito bem. Apagou. Então, ó, novamente, utilizando a mesma ideia, saindo da escola e indo para casa. E saindo de casa e indo para a escola. Esse ponto aqui no meio, que eu mostrei para vocês, deixa eu trocar de cor. Esse ponto aqui que eu mostrei aqui no meio para vocês, é o ponto onde as duas velocidades elas vão ser a mesma e elas vão ficar constantes o tempo inteiro. Só que existem outros tipos de velocidade. E é justamente nesses outros tipos de velocidade que nós vamos começar a trabalhar. Presta atenção. Essa aqui é a que a gente acabou de trabalhar, mas existem outras duas. A primeira é o seguinte.
Vamos imaginar novamente. Vocês saindo da escola e indo para casa. Vocês vão começar com uma velocidade muito alta e aí depois de um determinado tempo vocês ficam cansados e fazem com que a velocidade de deslocamento fique em equilíbrio, fique igual. E existe o outro tipo de deslocamento, né, que é o de casa para a escola. Que vocês começam com uma velocidade muito baixinha e aí chega um determinado tempo aonde a velocidade fica, né, em equilíbrio, em constante, e vocês mantêm essa velocidade até o fim. Percebam que nesse tipo aqui, o equilíbrio nunca é atingido, ou seja, as velocidades nunca são atingidas. Nesse tipo aqui, o que acontece? O equilíbrio está aqui no meio, ó. O equilíbrio está bem aqui no meio. Vamos ver se eu dou conta de fazer. Nossa Senhora. O equilíbrio está bem aqui no meio. Nem a velocidade da ida da escola para casa chega num equilíbrio e nem a reação, a velocidade da reação de casa para a escola chega a um equilíbrio. Existe um degrauzinho de energia. Tá? Então, tem esse deslocamento. E existe também a terceira possibilidade. Essa possibilidade ela é mais legal ainda. O que acontece? Novamente, vamos imaginar que vocês estão saindo da escola e indo para casa de vocês. Vocês começam com uma velocidade muito alta e aí conforme o tempo vai passando, essa velocidade, vocês vão perdendo essa energia, vão perdendo a velocidade até ela ficar bem baixinha. E vamos imaginar novamente vocês saindo de casa e indo para a escola. Vocês começam com uma velocidade muito baixinha, e aí conforme vocês vão percebendo que vocês estão começando a ficar atrasados, vocês aumentam a velocidade. O terceiro tipo de equilíbrio que pode ter é o seguinte: quando as velocidades elas se invertem. Então, a reação direta ela vai ficar começa com uma velocidade mais alta e no final ela fica com uma velocidade mais baixa. E a reação inversa, ela começa com uma velocidade mais baixa, que é a reação direta, e ao final ela chega com uma velocidade mais alta, que é a reação direta. Vou parar aqui e vou perguntar. Esses exemplos que eu estou dando de sair de casa e ir para a escola, sair da escola e ir para casa, para falar de velocidade, vocês estão conseguindo entender ou vocês estão meio que boiando? Tô conseguindo entender, sim. Menino, Entender. tá possível? Deixa eu só colocar aqui. Cíntia, manifeste-se. Oi. Tá conseguindo pegar? Tá bom, então tá. Vamos lá, então. E aí... Ai, eu odeio quando isso acontece. E aí vem... Vamos então pegar e vamos fazer um exercíciozinho sobre equilíbrio químico. Vamos ver se vocês estão realmente entendendo o que eu estou falando. Então, sobre o equilíbrio químico, vamos analisar essas seguintes afirmativas. Uma reação é reversível quando se processa simultaneamente em dois sentidos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Correto. Muito bem, verdadeiro. Espera aí que esse trem aqui... O que eu não consigo fazer? Aí, pronto, bem. Então, uma reação reversível quando ela se processa nos dois sentidos. Verdadeiro, muito bem. Ah, tá, eu esqueci. Verdadeiro do lado esquerdo, falso do lado direito. Lado de cá. Uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro também. É. Ai, que droga.
O equilíbrio das reações é dinâmico. Eu acho que não, né? Totalmente Dinâmico, no caso, falso. eu acho que eles iam ficar meio que, tipo, subindo e descendo, né? No caso, Mas eles ficam constantes. não é justamente isso que acontece quando, por exemplo, a, a reação direta vai descendo, 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 até chegar a um ponto onde ela fica estável, e a reação inversa sobe, 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 até chegar a um ponto onde ela também é estável. No caso, eu tô pensando mais na parte do equilíbrio, né? A partir do Hum. momento que elas ficam constantes, Hum. né? O equilíbrio das reações é dinâmico. Aí por isso que eu tô olhando só na parte que eles ficam, Quando a né? reação de equilíbrio ela fica constante, ela não muda mais. É, não o processo inteiro. Se for o processo inteiro, ok, é dinâmico, sim. Agora, a partir do momento que elas se igualam, não. Elas continuam constantes. Nessa questão aqui, eu quero que vocês analisem como um processo como um todo, e não só um pontozinho. Porque, igual vocês falaram, se for só um Então ponto, é dinâmico. ela é constante, né? Ela não é dinâmica. Mas se você olhar um todo, ela é dinâmica. E é justamente isso. Ela é Ok, então. dinâmica. Ah, ao atingir o estado de equilíbrio, as concentrações das substâncias do sistema permanecem constante. É justamente, né? Quando você É, tem Uhum. a reagente e o produto, chegou no equilíbrio, você vai ter a mesma quantidade de reagente e a mesma quantidade de produto, né? Não está em um sistema de equilíbrio. Então, correto também. Todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o equilíbrio. Verdadeiro ou falso? espontaneamente, eu acho que sim, né? Isso, naturalmente elas vão De se equilíbrio. deslocando até chegar ao equilíbrio, né? Ah, Lembra que é aquele gasto de energia, né? até não puder Então, mais, né? isso. Inclusive, a ideia da pilha é bem legal também, né? De vocês entendem, se vocês tiverem dúvida nesse processo aqui, a ideia da pilha é muito legal. Pega a pilha, imagina a pilha. Quando a gente fala que a pilha acabou, significa o quê? Que a mesma Que ela quantidade de ficou em equilíbrio, cátions né? é a mesma quantidade de ânions. Ou seja, não tem um fluxo de cargas. E eu só faço com que a pilha funcione, a pilha só funciona quando eu tenho uma quantidade de cátions muito menor que a quantidade de ânions. Por isso que tem um fluxo energético, né? Aqui. Vamos lá, agora vem as constantes de equilíbrio. Essas constantes de equilíbrio é o jeito que eu vou escrever, né, que eu vou representar matematicamente aquele ponto da reação onde a velocidade da reação 1 for igual à velocidade da reação 2, tá? Então, vamos considerar essa equaçãozinha genérica que está aí. Eu sempre utilizo essa equação genérica porque ela faz muito sentido para a gente. A mais B vai reagir formando C mais D, uma reação direta, em forma de reação direta, e ela vai ser inversa ou indireta quando C mais D se juntar para formar A mais B. No equilíbrio, no ponto de equilíbrio, o que nós vamos ter? No equilíbrio, nós vamos ter que a velocidade de formação de C mais D vai ser igual à velocidade de formação de A mais B. Ou seja, que a velocidade 1 ela tem que ser igual à velocidade 2. Então, de novo, em uma reação dessa aí de equilíbrio, onde ela pode ser revertida, nós vamos ter dois tipos de velocidade. A primeira velocidade está falando da reação direta. Nesse caso aí, A mais B formando C mais D. Isso é uma reação direta. Então, isso tem uma velocidade, que a gente chama de velocidade 1. Se eu quero mostrar a reação inversa, ou seja, o contrário dela, que é a reação de C mais D formando A mais B, ela tem uma velocidade diferente, ou seja, uma velocidade 2. No equilíbrio, naquele ponto de equilíbrio onde reagente e produto vão estar na mesma quantidade, velocidade 1 vai ser igual à velocidade 2. Ou seja, agora a gente já começa a colocar em termos, né? Se eu pegar ali o equilíbrio
Se eu trocar ali as velocidades, né? Como é que eu troco as velocidades? Agora a gente tem que voltar lá em cinética química, porque a gente fez velocidade de uma reação. E eu falei para vocês que a velocidade de uma reação é a multiplicação das concentrações. Ou seja, para eu saber a velocidade de 1, eu preciso multiplicar as concentrações de A e B. Para eu saber a velocidade 2, eu preciso multiplicar as concentrações de C e D. Então, observa que as velocidades nada mais, nada menos é do que as multiplicações das concentrações dos reagentes dos produtos. K é um símbolo que nós damos para representar concentração. Então, eu tenho aí concentração. Aí concentração do equilíbrio 1, concentração do equilíbrio 2. Se a gente isolar essas duas linhas de reação, eu vou entender que K1 e K2 eles são idênticos. Ou seja, fazendo um rearranjo matemático, eu tenho que C e D, ou seja, produto, a multiplicação do produto pela divisão da multiplicação dos reagentes, eu vou encontrar o equilíbrio da reação, o equilíbrio da reação como um todo. Ou seja, Kc. Então, Kc é o equilíbrio da concentração molar. E para eu chegar nesse equilíbrio da concentração molar, o que eu tenho que fazer? Multiplicar os produtos vezes multiplicar os produtos, né, C e D, e dividir pelos reagentes A e B. Só para a gente encerrar aqui, tem essas observaçõezinhas aqui. O valor de Kc depende da reação, considerando a temperatura, pressão. A gente vai ver isso daqui a pouco. O valor de Kc independe das concentrações iniciais dos reagentes. Tá? Ou seja, eu só quero saber só o ponto de equilíbrio. A constante, cadê? A constante de equilíbrio é tratada como um número puro, ou seja, sem unidades. Vocês não vão ver ali as unidades de medida, metros, segundos ou mol. É só mesmo o número. Líquidos e sólidos não fazem parte da solução. Então, eles não vão constar na constante de equilíbrio. Detalhe, não vamos confundir a constante de equilíbrio com energia de ionização. Porque na constante de equilíbrio, por exemplo, a água entra. Já na energia de ionização, a água não vai entrar. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Deixa eu ver se vai entrar mais alguma coisa. Ah, não. E já vai entrar nos exemplos. Meninos, nossa primeira live está acabando. Então, eu vou dar um stop aqui. E eu já mandei o link da próxima aula de vocês. O que vocês vão fazer? Já podem entrar agora no próximo link, que eu já estou esperando vocês lá. Na verdade, eu vou só trocar de água, porque essa aqui está quente. Mas vocês já podem entrar na outra live. Tá bom? Ok. Peraí.